Vamos falar sobre um evento histórico que ficou conhecido, que foi o Tratado de Versalhes, né? Que foi um tratado que humilhou a Alemanha enquanto perdedora da guerra. E eu vou falar isso sob a ótica do economista John Maynard Keynes, um livro que ele fez que se chama As Consequências Econômicas da Paz. Vamos falar do contexto. Esse livro foi publicado em 1919 e eu acho que dá pra dizer que foi o livro que catapultou Keynes pro estrelato, talvez. Talvez você discorde, mas eu acho que foi porque a capacidade, previsão, vai lá me dizer assim, do que vem a ser o nazismo depois. Óbvio que ele não sabia que aquilo literalmente ia acontecer, porque foi um passo muito além do que a Alemanha fez na Primeira Guerra. Mas o fato é que Keynes participou da Conferência da Paz, que estava cuidando ali do Tratado de Versalhes para dizer o que é que a gente faz agora a partir do momento que acabou a Primeira Guerra. E o objetivo daquela conferência, né, como todo mundo sabe, era reorganizar a Europa e definir as condições de paz. Só que aí o que acontece? As condições de paz ficaram basicamente restritas a culpada é a Alemanha, vamos tirar tudo dela. Basicamente foi uma humilhação ali para a Alemanha. Keynes viu aquilo. Ele estava participando da conferência como representante do Tesouro Britânico, né? Ele era representante do Tesouro Britânico. Keynes ele sempre participou muito ativamente da política, né? Não só da academia, mas como da política. Então, quando ele estava participando ali, ele viu qual seria o resultado daquilo e ele simplesmente renunciou o cargo. Ele não queria fazer parte daquilo. E eu vou falar o porquê. Veja só, qual foi o objetivo desse livro do Keynes, né? Inclusive, eu vou botar o link aqui se você quiser comprar esse livro. Tem aí na Amazon. Veja, obviamente era analisar economicamente o Tratado de Versalhes. É importante aqui perceber que muita gente na época ficou achando que o Keynes ele estava defendendo a Alemanha enquanto, né, nação. Talvez alguém tenha pensado, pô, a Alemanha fez tudo isso na guerra e o cara tá querendo passar pano. Só que Keynes, ele estava fazendo uma visão histórica, econômica e só. Não era assim, eu tô tomando partido da Alemanha. Não, ele estava tomando um partido da Europa, entende? Vocês já vão entender o porquê. Aí o Keynes dizia assim, basicamente no livro, né? Veja só, esse tratado, ele está sendo baseado em vingança e humilhação. Vocês estão humilhando a Alemanha. Os caras proibiram basicamente de ter exército, né? Diminuiu o contingente de exército de forma absurda. Acabou com a marinha mercante, basicamente, né? Confiscou navios. Aí, parte do confisco de navios proibia, assim, não foi proibido fazer, mas era como se fosse até de fazer exportações no comércio e tal. Do tipo de embarcações que foram apreendidas, né? Eles confiscaram territórios, né? Impediram, basicamente, basicamente vocês estão impedindo da Alemanha gerar a riqueza que vocês querem que elas custeiem, né? Porque assim, eles queriam que a Alemanha pagasse financeiramente os custos da guerra, né? E aí Keynes basicamente olhou assim e disse assim, cara, como é que ela vai pagar se você está limitando a capacidade da Alemanha de gerar riqueza? Confiscou parte do território que tinha mina de carvão, certo? Confiscou colônias que a Alemanha tinha. E aí Keynes já tinha uma visão que, obviamente, o pessoal que estava lá na conferência não tinha, de que, ou se tinha o ressentimento do que a Alemanha tinha feito, falou mais alto, né? Keynes tinha a visão de que a Europa tinha um sistema integrado, ela funcionar, não à toa que depois vem o euro, né, enquanto moeda, faz toda aquela circulação, enfim. Mas Keynes já tinha essa noção de que a Alemanha participava de um bloco que era o bloco europeu. A Alemanha era a maior potência industrial da Europa. Hoje também continua sendo. Veja só, Keynes olhava para aquilo enquanto britânico, né? E pensava no próprio país também, porque tinha comércio com a Alemanha e tal. E ele pensava, se a Alemanha ruir com potência maior aqui do bloco, há uma chance enorme da Europa inteira colapsar. Há uma chance.
Ah, poderia ser que não acontecesse? Poderia. Mas havia uma chance. Keynes pensava. O que é que acontece? Não deveria ser feito da forma que foi feito. Além disso, Keynes ele atentava para o seguinte: os mais prejudicados seriam os vizinhos, né, que teriam os comércios mais próximos, contato mais direto, porque a Alemanha, como indústria, né, ela importava matérias-primas para fazer os seus processos industriais e depois, meio como hoje grandes potências fazem, né, de compra matéria-prima e exporta o manufaturado. Então, existia uma interdependência de muitos países com a Alemanha e vice-versa. Então, se a Alemanha ruísse, esses países por si só ruiriam também. Havia também a preocupação de Keynes de geração de novos conflitos sociais, porque vocês imaginem o ressentimento que não causou, porque a Alemanha não pôde nem participar do acordo. A Alemanha não pôde nem participar do acordo. Aí Keynes olhou assim e disse, cara, isso é você criar condições para se gerar um... Inclusive ele fala até, ele cita nominalmente ressentimento, só que ele fala do ressentimento de um dos caras que era da conferência, né? Mas isso causaria condições para se gerar um ressentimento no povo alemão, a galera se sentir humilhada, e daí surgiu algum movimento extremista, acabou surgindo o nazismo, né? Surgiu Hitler e tal. Hitler se aproximou daquele ressentimento, se uniu a ele. Eu sei que, veja só, uma coisa que é importante também falar, não é que o Tratado de Versalhes foi o que causou o nazismo. Aconteceu várias coisas, aconteceu a crise de 29 junto, aconteceu inúmeras coisas, mas é fato que Keynes olhou para aquela situação e ele fez basicamente o resumo do livro do Keynes em uma frase é: vai dar merda. E deu merda. O importante, assim, foi uma breve aqui exposição sobre esse livro. Se você quiser saber mais, você leia o livro, eu vou deixar no link. Então, é interessante porque Keynes, muitas pessoas não têm essa visão, mas Keynes, ele, apesar de ser um cara da macroeconomia, né? Naquele momento ele não era ainda, que nem existia macroeconomia, tá? Porque vem existir depois da teoria geral. Esse é um livro bem mais antigo, né? As consequências econômicas da paz. Mas Keynes, ele era um cara que se importava com política, psicologia, filosofia. E ao escrever esse livro, ele deixa muito à frente do seu tempo, ele é um cara muito à frente do seu tempo, né? De você olhar e dizer assim, cara, os caras estão pensando na vingança, no ressentimento que eles estão sentindo, e eles querem tudo para hoje, não pensam no longo prazo, no que isso pode afetar eles mesmos, né? Os franceses. São economias interligadas, aí ele já tinha essa visão de tudo, do sistema econômico ser uma cadeia, né? De que tudo está conectado, de sistemas complexos, de que... Aí ele botou na baila a questão do ressentimento, cadê os Nietzscheanos aí, né? Do ressentimento. Ele não pensava, o Keynes, ele não era um cara estritamente técnico, né? Porque ele, se fosse um cara estritamente técnico, ele não falaria esse tipo de coisa. Inclusive, ele cita nominalmente os três caras. Deixa eu ver se eu acho aqui os nomes, né? Eu não sei pronunciar esses nomes, são nomes franceses, mas deve ter algum sotaque, né? Woodrow Wilson, não parece um nome francês, não. Georges Clemens e David Lloyd George. Ah, não são todos franceses, não, pô. O representante da França é o Georges Clemens. O David Lloyd George era o primeiro-ministro britânico. Aí o que acontece? O Keynes, ele vai falando, olha, esse cara lá tá pensando só em política. Política não no caso de economia política, mas política, assim, popularidade pra ele, sabe? Aquele dali tá pensando nisso, naquilo, são os interesses pessoais. E eles não estavam pensando numa visão mais macro, numa visão mais sistêmica, numa visão política no sentido não de interesses pessoais, mas política, vamos pensar em economia política. E Keynes, ele olhou aquilo e disse, eu não vou fazer parte dessa porcaria aqui, pediu pra sair. Bem, contei o que é que você achou dessa exposição minha. Você concorda que Keynes meio que foi profético aí, né? O Keynes, ele tava ali basicamente fazendo parte do departamento de vai da merda, né? Engraçado como era na época, né?
a galera ficava puta. Marx fazia muito isso também, né? Que era assim, Marx ficava puto, ele escrevia um livro. Aí, ó, aí o Keynes também, ele ficava puto com alguém, ele escrevia um livro. Ah, os caras ali da Conferência da Paz. Tem também do Churchill, que ele faz um livro. Eu não sei se aquilo é um livro ou um panfleto, 50 páginas, considera um livro, assim. Mas a Amazon vende como livro, né? Mas esse do Churchill, vocês acham que vale fazer um vídeo? Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre o Churchill. Ele faz umas consequências econômicas do Mr. Churchill. Vou fazer. Enfim, comentem aí. São vídeos expositivos sobre questões de Keynes, que eu acho que tem gente que me segue que gosta. Então, esse é o segundo. Eu fiz um sobre o Keynes, é o vídeo anterior, a teoria geral. Tô fazendo esse sobre esse outro livro, tô pensando em fazer o do Churchill e outros, né? Não só do Keynes, como outros keynesianos, enfim. Até liberais também, pra gente conversar aqui. Diga aí o que é que você acha, comente, curta, compartilhe esse vídeo com alguém. Tem Pix aqui se você quiser ajudar. Você pode ser membro do canal, você pode mandar um valeu demais. E você pode hypar pago, pode hypar grátis e pode comentar bastante aí. Curta, valeu, até mais.